Bem-vindos à série Inimigos da Felicidade. Sim, existem vários inimigos que trabalham diariamente para roubar sua alegria, para minar a sua felicidade. Todos esses inimigos estão no mundo emocional do ser humano. Eles podem começar desde a infância ou eles podem surgir agora na fase adulta. De uma coisa eu sei, para todos esses inimigos tem uma arma espiritual que mata os inimigos emocionais. Um desses inimigos, talvez um dos mais terríveis, e nós vamos abordar na mensagem de hoje, é o espírito de rejeição, o sentimento negativo de ser rejeitado. Nós vamos estudar um pouquinho a história de Caim e Abel e entender por que a covardia, por que o sentimento de vingança, de morte, levou Caim a cometer o primeiro assassinato da história da humanidade. Esteja com o coração aberto, não deixa de assinar o nosso canal, para mim é muito importante que você assine o canal, ative as notificações para você receber nossos vídeos semanalmente. Que Deus te abençoe, assista o vídeo. Hoje nós vamos trabalhar uma história que acontece em Gênesis capítulo 4, que é a famosa história de Caim e Abel. Mas talvez você nunca tenha visto por esse ângulo. E eu quero muito que você se atente a essa mensagem, porque ela pode arrancar uma dor muito grande de dentro de você e principalmente dar um destino emocional e espiritual que você esteja precisando hoje. Por isso, fique comigo aqui. Não deixa que nada e ninguém te distraia nos próximos minutos, porque a bênção que você está procurando, a saúde emocional que você tanto busca, pode estar escondida nessa mensagem de agora. Em Gênesis 4, a gente analisa dois personagens, filhos de Adão e Eva. Preste atenção porque muita gente sabe da história, sabe do final. Caim vai matar Abel, seu irmão. O que muitos talvez não tenham percebido é como começou o sentimento que gerou a disposição e a coragem para um homem como Caim cometer o primeiro assassinato da história, matando seu próprio sangue. Bom, tudo começa quando o próprio Caim decide levar uma oferta ao Senhor. Presta atenção, a Bíblia não registra que Deus pediu essa oferta, a Bíblia não diz que todo mundo iria levar uma oferta, a Bíblia diz que Caim decidiu levar uma oferta ao Senhor. Ele leva essa oferta e Abel também, modelando o seu irmão, leva uma oferta. A palavra diz que Deus rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel. Aqui começa um dos maiores problemas de violência emocional que o ser humano já conheceu, que é o sentimento de rejeição. Mais do que um sentimento, a rejeição é um espírito que trabalha para colocar um sentimento de morte, um sentimento de vingança, um sentimento de assassinato, nesse caso foi físico, mas de assassinato emocional. Uma pessoa que se sente rejeitada, ela está disposta a matar o outro emocionalmente. E repare que Abel não rejeitou Caim, muito menos a oferta dele. Quem o fez foi Deus. Mas a pessoa que se sente rejeitada, não podendo lutar contra quem o rejeitou, mata o que não tem como se defender. Porque toda rejeição traz consigo um espírito de covardia. Nós precisamos entender que muitas pessoas estão vivendo hoje um sentimento de rejeição que começa desde a infância, quando talvez você tenha sido rejeitado pelo seu pai. Pessoas que foram rejeitadas na escola que queriam. Eu lembro que quando eu estava na terceira para a quarta série do primário, meu pai falou: Tiago, eu queria muito que você estudasse para o colégio militar. Meu pai militar, meu avô militar. E eu fui rejeitado naquela escola. Eu tentei, eu fiz a prova, eu estudei, mas eu fui rejeitado e por um tempo eu tive que lidar com isso. Eu fiz aquele cursinho preparatório e eu tive que lidar com a rejeição. Naquela escola, eles não queriam. Eu lembro da primeira vez que Deus me deu uma palavra que eu iria pregar. E eu cheguei para o meu líder na época e falei: olha, Deus me mostrou
Deus falou comigo, eu vou pregar para muita gente, eu vou abençoar muita gente com a palavra. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, eu não sei o que Deus te falou, mas aqui você nunca vai pregar. E eu tive que lidar de novo com um sentimento de rejeição. Eu tive que lidar com vários sentimentos de rejeição, desde da época que eu era adolescente para jovem e pedi para namorar uma menina que não me queria, desde que eu tentei prestar um concurso e não fui aprovado, desde que eu tentei comprar um carro financiado e não aprovaram minha ficha. Existem vários níveis de rejeição, desde a pequena rejeição como não querem você nesse lugar, até a rejeição máxima da sua autoridade emocional como pai e mãe, da sua maior autoridade espiritual como o próprio Deus, rejeitar. Você imagina o sentimento que deve ter vindo no coração de Caim ao perceber que ele se propôs a dar uma oferta, mas como aquela oferta não era a melhor, Deus a rejeitou. A primeira coisa que vem na sua mente quando você se sente rejeitado é a comparação. Antes de entrar o espírito de covardia, vem a comparação, porque Caim teve que comparar a oferta dele com a de Abel para poder ter coragem de matá-lo covardemente. Então preste atenção nisso, porque a rejeição ela vai entrando às vezes sorrateiramente. Ela pode chegar com um fato traumático do tipo teu pai não te quis, ela pode chegar num fato mediano como aquela escola não quer você, num fato de aquela pessoa não quer um relacionamento com você, mas pode chegar também sorrateiramente, como comparações. Você começa a se comparar, porque ele tem ou não tenho, porque ela faz eu não faço, porque ele viaja ou não, e quando o tempo vai passando, a comparação vai trazendo um espírito de rejeição. Pessoas que se sentem rejeitadas fazem qualquer coisa, ilícita, imoral, o que for, para se sentirem aceitas. Por que um membro de uma torcida organizada, por exemplo, tem coragem de dar uma paulada na cabeça de um membro de outra torcida? Ele não fez nada, ele não é um bandido, ele não mexeu com a família do outro, não fez nada, ele só é membro de outra torcida. Ele tem coragem de matá-lo, como a gente cansou de ver na televisão, membros de torcida organizada matando de outras torcidas só por causa de um jogo de futebol. Por que ele tem essa coragem? Eu te explico. É porque essa pessoa, você pode pegar o histórico, é estatística, ela foi rejeitada por alguém no passado. Provavelmente o pai rejeitou, o vô, a escola, o líder. Algo aconteceu que ele começou a buscar desesperadamente essa necessidade de aceitação e encontrou na torcida organizada. E quando você sente que encontra um lugar que te aceita, sendo você já um rejeitado, uma rejeitada, você dá toda a sua vida nesse projeto. Então, o mundo daquela pessoa é a torcida organizada. Se ele tiver que matar para ficar mais conhecido ali, ele vai matar. Se ele tiver que infringir a lei para ficar comentado na torcida, ele vai fazer, porque ele está atrás de aceitação. Uma pessoa, um ser humano comum faz qualquer coisa para se sentir aceito. Então Caim, ao sentir-se rejeitado por Deus, mas não podendo lutar contra Deus, vai ferir quem não tinha como se defender. Muitos líderes fazem isso. Muitos líderes, por terem sido rejeitados na sua vida, vão descontar o seu ódio, a sua frustração, a sua raiva em quem não tem como se defender. Muita gente com sentimento de rejeição consciente ou às vezes até inconscientemente vai ferir quem não tem como se defender, para tentar extirpar, tirar, excluir esse espírito de rejeição. Ele vai tentar fazer outra pessoa sofrer. Como o ser humano pode ser tão mau e tão cruel? Se nós fomos criados por Deus, como a gente pode carregar sentimentos como esse? Bom, se nós não formos treinados, se nós não formos discipulados na palavra, se nós não formos expostos a ambientes ou estarmos expostos a ambientes que mudam o nosso destino profético, que aperfeiçoam o nosso futuro, sabe o que vai acontecer? Os sentimentos negativos que entram ao decorrer da nossa caminhada nessa terra vai provocar atitudes negativas ou até mesmo letais. Como você sabe, logo depois de Caim matar Abel, Deus pergunta para Caim: Caim, onde está o seu irmão? Porque Deus sempre vai pedir contas daquilo que você fez e deixou de fazer.
Ele fala, sou eu tutor do meu irmão para saber onde ele está? Ele fala assim, não, porque o sangue dele está clamando a mim desde a terra. Então, vocês conhecem a história, Caim vai ser expulso. Caim não vai poder mais viver naquela comunhão, nem com a família e nem com Deus. Porque deixou que o espírito de rejeição, o sentimento de rejeição, fosse mais forte do que os princípios. Não matar, não roubar e tantos outros são princípios, não só espirituais, mas de convivência. Eu não preciso ser espiritual para saber que matar é errado. Eu não preciso ser espiritual, eu não preciso ser evangélico, católico ou ter uma religião para saber que roubar é errado, porque isso é um princípio até de convivência. Existem princípios espirituais que também são princípios de convivência. E quando você quebra esses princípios, você é expulso do lugar de convívio. Você é expulso de um lugar que antes você estava confortável. Você é expulso da família, você é expulso do local onde te aceitou alguma vez. Então você precisa entender que se tem um sentimento que te leva para covardia, que te leva para matar pessoas, inclusive emocionalmente, é o sentimento de rejeição. E talvez ele esteja aí dentro, como ele entrou de um dia para o outro na vida de Caim, talvez o espírito de rejeição esteja dentro de você desde que você nasceu. Talvez você esteja até hoje lutando contra isso. Você vê alguém prosperando financeiramente, você fala, mas também deve estar roubando, porque você sempre quis ter dinheiro, você sempre quis pagar as contas em dia, mas foi rejeitado nessa área, você não conseguiu prosperar nessa área, e por se sentir inválida nessa área, quando você vê alguém prosperando, ao invés de falar, glória a Deus, Deus abençoe essa pessoa, que ele continue prosperando e abençoe muita gente, você prefere amaldiçoar, falar mal e dizer que ele está roubando e caluniar. Só que isso também acontece dentro da nossa família. Isso também acontece entre nossos familiares e amigos. E é por isso que talvez você esteja cada vez mais enfraquecendo suas relações. Porque o sentimento de rejeição está provocando outros microsentimentos negativos que estão destruindo suas relações. Inveja, comparação, ciúme excessivo, possessão, sentimento de possessão e tanta calúnia, fofoca, tudo isso são distúrbios emocionais. Não acha que falar mal da vida dos outros é normal? Não acha que sentir sentimento de possessão pela vida do outro é normal? Não acha que sentir inveja do outro, ou seja, tomara que ele caia, tomara que ele perca, se eu não posso ter, ele também não pode. Não acha que isso é normal? Isso é um espírito maligno, isso é um sentimento profundo negativo que entra na vida do ser humano através da rejeição e que pode te levar a matar outros. Talvez não fisicamente como Caim matou Abel, mas emocionalmente. Quantas pessoas hoje não suportam entrar numa igreja porque foram profundamente feridas lá dentro? Porque tem muita gente hoje que não quer casar. Eu não quero casar, isso é bobeira. Porque viram a vida toda seus pais lutando, brigando, o pai ferindo a mãe emocionalmente, xingando, a mãe fazendo tal coisa com o pai. Então é claro que ver isso, essa modelagem negativa faz você rejeitar o que seria bom para você. Caim comete um erro irrecuperável. Existem erros que podem ser recuperados. Por exemplo, você mentiu para alguém, você pegou algo que não era seu. Você pode pedir perdão e ir lá e devolver. Agora, como você faz depois que já matou alguém? Seja emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Como você vai ressuscitar uma emoção? Como você vai ressuscitar um espírito abatido? Como você vai ressuscitar um corpo que já foi enterrado? Existem erros que você não pode cometer e deixa eu te dar um conselho. Não deixa que o sentimento de rejeição, que talvez tenha entrado na sua vida por um trauma ou devagarzinho por comparações, seja um motivo que vai te dar coragem para matar outras pessoas, para matar a fé das pessoas, para matar o sonho das pessoas. Existem muitos matadores de sonhos por aí, estão sempre duvidando dos sonhos dos outros. Existem muitos matadores de fé. Você está com fé que vai conseguir a casa própria, a pessoa, não é assim não. Deus trabalha com números, é devagar. Gente que quer matar teus projetos, gente que quer matar tuas emoções positivas, não pode ver um sorriso no teu rosto, que quer ir lá roubar o sorriso, quer sequestrar a tua felicidade, dando uma má notícia. Chegou uma época em que a geração de Caim precisa desaparecer, uma geração que sente inveja, uma geração que se compara, uma geração que se sente rejeitada e mata quem não tem nada a ver com a história. Porque Caim não foi se resolver com Deus, se foi Deus que o rejeitou a sua oferta. Porque ele não tinha argumentos.
Ele não tinha a estatística, ele não tinha histórico, ele não tinha como comprovar que estava certo, ele sabia que tinha errado na sua escolha, ele sabia que tinha ofertado qualquer coisa. Então, ao invés de se humilhar, porque é isso que um homem de Deus faz, é isso que uma mulher de Deus faz, se humilha diante da presença de Deus, se humilha debaixo da poderosa mão de Deus e conserta, seja lá qual foi o erro. Em vez de fazer isso, de partir para a humilhação e para o quebrantamento, ele preferiu partir para a vingança. Não existe Deus onde tem vingança. Ele está se vingando, mas ele sofreu muito. Deus não está ali. Porque a Bíblia deixa claro que a vingança é do Senhor. Seu coração tem que estar limpo, seu coração tem que estar completamente puro e deixa que Deus cuide da situação. Se você acredita em Deus, faça isso. E se você diz que acredita em Deus, mas toma vingança na tua mão, você está só falando dos lábios para fora. No seu coração você não acredita que Jesus morreu e ressuscitou por você. Porque senão você seguiria os seus princípios. O próprio Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque se estivesse perto de mim, eles fariam o que eu falo. Eles fariam o que eu mando. Não adianta você falar que serve a Deus, você tem que mostrar para o mundo que serve a Deus. Quando você perdoa quem te feriu, quando você perdoa quem te rejeitou, quando você errou e precisa só abaixar a cabeça e pedir perdão, e você vai lá humildemente e se arrepende e pede perdão, você precisa mostrar para o mundo que serve a Deus com as suas atitudes, cumprindo os princípios e não alimentando dentro de você sentimentos terríveis e negativos. Se essa mensagem até agora está fazendo sentido para você, se você já teve algum sentimento de rejeição ou conhece alguém, vai comentando, eu preciso ler o seu comentário agora, de que você está entendendo que essa mensagem é para você. Tem muita gente que precisa pegar agora esse link e compartilhar para pessoas, para que outras pessoas escutem e sejam abençoadas e libertas por essa palavra. Tem gente que está presa no sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição, e aqui entra na parte principal da mensagem, é que o sentimento de rejeição ele altera o seu DNA, a sua identidade espiritual. Esse é o mais terrível da rejeição. Você nasceu para uma coisa, você tem um propósito de vida, mas porque você se sente rejeitado, porque essa rejeição entrou na sua vida, seja por um pai, por uma mãe, por um professor, por um avô, por uma escola, por uma instituição que te rejeitou, por uma igreja, por um líder, seja por quem foi, por um namorado, pela namorada, pelo esposo, eu não sei com quem, mas esse sentimento de rejeição entrou, você vai querer alterar sua identidade, você vai deixar que seu DNA seja alterado, aquele que Deus te deu, te criou, da forma que Ele te criou, você vai autorizar essa mudança para se sentir aceito em outro lugar. Porque as pessoas não conseguem lutar contra o espírito de rejeição e continuar plantados no lugar onde Deus mandou ele ficar, eles mudam de lugar, consequentemente vão mudando de identidade. Então você vai deixando de ser a pessoa que foi criada para ser, para tentar se adaptar em lugares que você nem deveria entrar. Por quê? Porque você está buscando aceitação. Pense comigo na história de Moisés. Moisés nasceu de pais hebreus, mas foi criado por egípcios. Na fase adulta, teve que fugir para Midian, onde ele casou e começou a sua vida familiar. Mas ele não era reconhecido nem pelos hebreus, nem pelos egípcios, porque estava fugido do Egito, e nem era midianita. Então, para prestar atenção na confusão de identidade de quem se sente rejeitado. Moisés não foi rejeitado porque a mãe quis, mas ele foi deixado no rio porque não tinha outra opção. Já na fase adulta, quando ele foge do Egito, ele foi rejeitado pelos seus. A Bíblia diz que ele tenta parar a luta de dois hebreus e os hebreus falam assim, quem é você? Quem te constituiu príncipe sobre nós? Você também vai matar a gente como mataste aquele egípcio? E Moisés, com medo dessa acusação, porque realmente ele tinha matado um egípcio, ele foge para Midian. Ali ele recomeça a vida pela terceira vez. Pela terceira vez ele tem que recomeçar a vida. De novo sem identidade, porque ele não era nem hebreu, nem egípcio, nem midianita. E depois que ele constrói uma família em Midian, ele volta para o Egito, agora para manifestar o seu propósito, mas já se passaram 80 anos. O problema do espírito de rejeição é que ele rouba muito tempo. O problema do espírito de rejeição é que ele te faz sofrer muita coisa que você nem precisaria passar. O problema do espírito de rejeição é que pessoas estão na sua volta morrendo
enquanto seu propósito já poderia estar ajudando e salvando essas pessoas, mas o sentimento de rejeição não te permite manifestar o teu propósito, porque ele confunde a tua identidade, porque ele te expulsa da geografia que você deveria estar para estar cumprindo o propósito. A minha palavra para você hoje é: o espírito de Caim precisa sair da sua vida. Se você foi rejeitado, como Caim foi por Deus, a sua oferta foi rejeitada por Deus, melhore sua oferta. Se você foi rejeitado no emprego, melhore suas habilidades. Se você foi rejeitado por uma pessoa, lembre-se, às vezes aquela pessoa realmente já não era para você, foi a vontade de Deus. Ou talvez também você tenha que melhorar a sua abordagem, melhorar a sua aparência, melhorar alguma coisa. A rejeição, ela é uma denúncia que precisamos mudar alguma coisa. A rejeição é uma denúncia que precisamos melhorar alguma coisa. Tiago, mas quando eu fui rejeitado, eu não tinha nada para melhorar, eu era uma criança e meu pai me abandonou. Mas Tiago, isso não cabe para mim porque eu fui rejeitado sem ter como me defender, eu não era nada, eu não era ninguém ainda, Existem situações que nós não podemos explicar. Existem situações que nós só precisamos confiar. Lembre-se que as pessoas te escutam pela autoridade que você tem. Não só pelo conhecimento, mas pela autoridade que você tem. E autoridade são batalhas vencidas, ou seja, às vezes, essa rejeição que você viu como algo ruim é justamente a história de superação que Deus queria que você tivesse para poder tocar no coração de muitas pessoas. Eu tenho certeza que quebrar é uma coisa muito ruim, quebrar financeiramente, quebrar uma empresa é uma vergonha muito grande, responder um monte de processo na justiça, ter dívida milionária é muito ruim, mas se eu não tivesse quebrado, eu não teria história para te contar. Deus permite coisas que a princípio são muito ruins, mas para te dar uma história de vencedor, de vencedora, de campeão, de campeã. Deus é um Deus que conhece o futuro e nada foge do controle dele. Caim poderia ter reagido de diversas formas, como por exemplo, ter se arrependido diante de Deus, mas ele preferiu colocar essa raiva, esse ódio da rejeição para fora, matando o inocente, matando quem não tinha nada a ver com a história. Abel não competiu com Caim, mas Caim achou que estava em competição. Abel não provocou Caim, mas Caim covardemente quis pegar a parte mais fraca. Abel nem sequer rejeitou Caim. Quem rejeitou a oferta de Caim foi Deus. Mas um dos sentimentos que surge com a rejeição é a covardia. E se você não tratar o espírito de rejeição em você, você pode ser covarde com outras pessoas. Eu vim aqui para te dizer, nesse vídeo, nessa mensagem, que todo espírito de rejeição precisa sair do seu coração hoje, agora. Não dá mais para continuar assim. Não dá mais para ser assim. O espírito de Caim precisa ser excluído agora da sua vida, do seu ministério, do seu negócio, da sua família. Melhore sua oferta, melhore o que você tiver que melhorar. Mas não confunda sua identidade para tentar ser aceito por qualquer pessoa ou em qualquer lugar. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um projeto. A Bíblia diz que Ele escreveu todos os dias da sua vida. Então o seu único trabalho é se encaixar nisso que Ele escreveu. Use o poder da sua decisão. Use o poder das suas escolhas para se encaixar no projeto infalível de Deus para a sua trajetória aqui na Terra. Eu tenho certeza que o espírito de rejeição que entrou na vida de tanta gente, o espírito de rejeição que entrou através de tantas situações na sua vida vai cair por terra hoje, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje eu estou trazendo a palavra da verdade, a Bíblia, em Gênesis 4. Eu estou trazendo essa palavra, essa revelação, para que você seja livre do sentimento de rejeição, para que você não se transforme em um Caim, que mata inocente, porque se sente rejeitado. Talvez você hoje tenha que pedir perdão para alguém, talvez hoje você tenha que refazer alguma coisa na sua vida, talvez hoje você tenha que se reconciliar com pessoas, talvez cabe esse vídeo, você já sabe o que fazer, porque o Espírito Santo já está agindo aí no seu coração, você já sabe o que fazer, talvez você tenha que realmente fazer agora, para que esse sentimento seja cortado da sua vida, a paz volte a reinar, e você saiba que todas as coisas
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você for rejeitado, se você for rejeitada, Deus tem um propósito maior. Se você não der uma de Caim e matar alguém no caminho. Se você dá uma de Caim, não saber lidar com o sentimento de rejeição e fazer uma besteira e pecar e se afundar em alguma decisão errada no caminho. Se você continuar em pé, esperando a intervenção divina, prepare-se. Esse sentimento de rejeição vai virar autoridade para você ajudar muita gente. Eu faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sobre tudo que você está empreendendo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e tenha despertado em você um novo tempo, uma nova estação. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.